Vem, sussurrava a voz rouca, quase um rosnado seco, gelando minha espinha até a medula, a cada vez mais perto, a cada segundo mais forte. Não havia para onde correr, não havia como escapar daquele som que se incrustava na alma, prometendo uma escuridão que eu jamais, em toda a minha vida, sequer imaginara ser possível. Meu nome é André, e o que vou contar aconteceu há uns 5 anos, quando eu e Ana, minha esposa, decidimos nos mudar para um sítio antigo, afastado, no interior de Minas Gerais, buscando a tranquilidade que a cidade grande nos roubava a cada dia, a cada buzina, a cada pressa desnecessária. A propriedade era vasta, com um casarão de arquitetura colonial que exalava a história, com suas paredes grossas, suas janelas de madeira maciça e um cheiro peculiar de terra molhada misturado com pó e mofo, um aroma que, a princípio, parecia apenas o envelhecer natural de uma casa esquecida pelo tempo. Nós a compramos por um preço irrisório, quase uma pechincha, o que deveria ter sido o primeiro sinal, a primeira bandeira vermelha em meio àquele verde exuberante que nos cercava, mas a cegueira da esperança, da promessa de um novo começo, nos impedia de ver o óbvio. Os primeiros dias foram de adaptação, de arrumação, de tentar transformar aquele lar centenário em um refúgio nosso, de preenchê-lo com a nossa vida, com os nossos cheiros, com os nossos risos. Ana estava radiante, plantando flores no jardim, sonhando com a horta que montaríamos, planejando os fins de semana com amigos, o churrasco, a piscina natural que limpáramos com tanto esforço. Eu também estava feliz, sentindo o ar puro, o silêncio da noite, um silêncio que, com o passar dos dias, começaria a se tornar opressor, pesado, quase ensurdecedor. Foi na primeira semana que as coisas estranhas começaram, de forma sutil, quase imperceptível, como se a casa estivesse nos testando, nos medindo. Primeiro, foram os barulhos, estalos na madeira, rangidos que pareciam vir do sótão, passos arrastados no andar de cima, quando sabíamos que não havia ninguém além de nós. Eu sempre atribuía à casa velha, à madeira cedendo, aos animais noturnos que se aventuravam pelo telhado. Ana, mais sensível, já demonstrava uma inquietação. Ela parava, escutava. Nada, apenas o som do vento nas árvores, o coaxar distante dos sapos, o som do nosso próprio medo crescendo. Depois, os objetos. Uma pequena mesinha de centro na sala de estar, que antes estava encostada na parede, aparecia um pouco mais adiante, no meio do caminho. Uma cadeira da sala de jantar estava virada, como se alguém tivesse se levantado apressadamente. Eu balançava a cabeça, rindo, culpando o vento, a nossa distração, a própria Ana, que por sua vez me acusava da mesma coisa. Era um jogo bobo, mas que já carregava em si uma tensão latente, uma pequena fenda na nossa paz recém-encontrada. Havia um quartinho nos fundos da casa, um cômodo pequeno, de madeira escura, com uma janela minúscula e uma porta que permanecia trancada com um cadeado antigo, enferrujado, que nunca havíamos conseguido abrir. Era um mistério, um lugar esquecido, e nós, em nossa curiosidade inocente, havíamos tentado, por algumas vezes, sem sucesso, mas logo desistimos. Achávamos que era apenas um depósito velho, sem importância, parte da história da casa, algo que poderíamos ignorar. Mas o quartinho não nos deixaria em paz. Em uma manhã cinzenta, após uma noite de chuva forte, quando descemos para tomar café, percebemos que o cadeado, antes firme em seu lugar, estava no chão, ao lado da porta, e a porta, entreaberta, revelava uma escuridão que parecia sugar a luz do dia. Meu coração falhou uma batida. Ana me olhou, os olhos arregalados, sem dizer uma palavra. Fechamos a porta. Recolocamos o cadeado, com dificuldade, pois a ferrolharia parecia não encaixar mais perfeitamente. Em 3 dias, a cena se repetiu. Mais uma vez, o cadeado no chão, a porta entreaberta. E depois, uma terceira vez, uma quarta. A cada manhã, o pequeno cômodo nos chamava, nos convidava, e o medo começou a se enraizar, a crescer, a sufocar a alegria que tínhamos tido ao chegar ali. A voz começou então. Primeiro, era um sussurro tão baixo que eu duvidava de mim mesmo, achando que era apenas o vento, o cansaço, a minha imaginação fértil. Mas ela se tornou mais nítida, mais constante, vindo de todos os cantos da casa, ecoando nos corredores vazios, pairando sobre nós como uma nuvem escura. Vem, ela dizia.
Apenas isso, uma única palavra, rouca, gutural, mas carregada de uma intenção tão maligna, tão antiga, que me fazia sentir um frio que não vinha do ar, mas de dentro dos ossos. Eu ouvia quando estava sozinho. Eu ouvia quando Ana estava dormindo. Ana também começou a ouvir, mas se recusava a admitir, aterrorizada, escondendo o rosto nas mãos, pedindo para que eu ignorasse, para que pensássemos em outra coisa. O sono dela tornou-se agitado, cheio de pesadelos, e eu mal dormia, sempre alerta, tentando discernir de onde vinha o próximo sussurro, quando ele viria, qual seria a próxima manifestação daquele horror que nos cercava. O ar na casa ficava mais pesado, mais frio em certos cômodos, mesmo no pico do verão. Sentíamos cheiros estranhos, de terra úmida, de algo pútrido, que apareciam e sumiam sem explicação. Nós não falávamos mais de reformar, de plantar, de receber amigos. Nossas conversas eram sobre o medo, sobre o que faríamos, sobre como fugiríamos. Uma noite, Ana estava particularmente mal, tremendo na cama, com febre alta e suores frios, balbuciando coisas incompreensíveis sobre a voz e o quartinho. Eu desci para pegar água para ela, o coração batendo descompassado no peito, cada sombra um monstro, cada rangido uma ameaça. A voz estava mais forte, penetrando meus ouvidos como se estivesse dentro da minha própria cabeça. Vem, André, vem. Eu parei na cozinha, tentando controlar minha respiração, sentindo o suor escorrer pela minha testa, o cheiro de mofo e podridão insuportável. Fui até o quartinho dos fundos. A porta estava escancarada, revelando um breu completo, um convite que eu não podia aceitar. A voz parecia vir de lá, mas também de todos os outros quartos. Eu comecei a andar pela casa, tateando as paredes, guiado por um impulso mórbido que me impelia a descobrir, a entender. Cheguei a um quarto empoeirado, no corredor principal, que nunca havíamos usado, que estava sempre fechado à chave, uma chave que eu nunca vi. A voz, ali, era quase um grito abafado. Vem. A porta do armário embutido, um armário antigo de madeira escura, estava entreaberta. Com as mãos trêmulas, eu a empurrei. A escuridão lá dentro era absoluta, um poço sem fundo. Mas no chão, em meio à poeira e teias de aranha, eu vi. Eram pegadas. Pegadas de pés descalços, escuras, úmidas, saindo de dentro do armário, marcando o chão empoeirado, seguindo em direção à porta do quarto, e depois, nada. Elas simplesmente sumiam. Meu sangue gelou. Minha garganta secou. Aquele não era um barulho velho de casa. Aquilo era real, muito real. Naquele instante, soubemos. Aquela casa não queria apenas nos assustar. Ela nos queria. Queria nos prender, nos consumir. Nós saímos daquele sítio na calada da noite, sem levar quase nada, apenas o desespero e o terror impregnados em nossa alma. Nunca mais olhamos para trás, nunca mais falamos em voltar. A casa, ela nos queria, eu sabia, e nunca nos deixaria em paz, onde quer que fôssemos. A voz ainda me chama, mesmo agora, sussurrando sempre. Vem. O som oco dos ossos se partindo, o ranger úmido de cartilagens sendo esmagadas, ainda ecoa em minha mente como uma melodia infernal, uma trilha sonora macabra daquela noite, daquela criatura faminta que se tornava o nada quando a luz a tocava, mas que era tão terrivelmente real, que era tão desesperadoramente presente, que era uma cicatriz eterna em minha alma. Meu nome é Jader, e sou um instalador de sistemas de energia solar, na região dos Inhamuns, Ceará, uma terra de sol inclemente e histórias sussurradas ao pé do fogo, de crendices antigas que parecem ganhar vida sob o véu da escuridão mais densa. Faziam-se meses, talvez uns 5 anos, desde que me vi naquela situação que desafiava toda a lógica, toda a sanidade, que rasgava o véu da realidade conhecida para revelar um horror primordial. Era a época de seca brava, a pior que eu já tinha visto em meus 30 e poucos anos. O sol castigava a terra, rachava o chão em mosaicos de poeira e desolação, e o gado sofria, emaciado, seus ossos protuberentes sob a pele ressecada, os olhos fundos refletindo uma tristeza profunda, a promessa de um fim. Minha equipe havia partido mais cedo, como de costume, deixando-me para finalizar os últimos ajustes em uma fazenda isolada.
um lugar tão distante de qualquer vestígio de civilização que o próprio ar parecia mais ralo. O silêncio era um manto opressor, sem uma única luz na vastidão do horizonte para quebrar o negrume denso, quase líquido, que envolvia tudo, engolindo os contornos da paisagem, fazendo as sombras se alongarem e se contorcerem em formas irreconhecíveis, ameaçadoras. O silêncio era profundo, pesado, quase um lamento da própria terra, interrompido apenas pelo canto monótono e incessante dos grilos, pelo farfalhar ocasional de algum réptil nas moitas secas, e pelo uivo distante de algum cão vadio, um som que mais parecia um lamento solitário na imensidão, um presságio de algo sinistro. Eu trabalhei até tarde, sob a luz fraca de uma lanterna de cabeça, o suor escorrendo pela testa, mesmo com a brisa morna da noite que trazia consigo o cheiro de terra seca e poeira, meus dedos ágeis conectando fios, apertando parafusos, verificando tensões e correntes. O cansaço começava a pesar em meus ombros, em minhas pálpebras, como uma carga invisível, mas eu precisava terminar. A promessa de um sono profundo e merecido era o único incentivo que me mantinha em pé, concentrado na tarefa, alheio à vastidão escura que me cercava. De repente, um som. Um estalo seco, distante, parecendo vir da direção das placas solares recém-instaladas, as grandes estruturas metálicas se destacando como fantasmas prateados sob a pálida luz da lua crescente, seus painéis escuros absorvendo a pouca claridade ambiente, tornando-as ainda mais sombrias, misteriosas. Eu parei. Eu respirei fundo. Escutei. Nada. Apenas o zumbido baixo do meu próprio sangue nas veias, o pulsar acelerado do meu coração em meus ouvidos, como um tambor abafado. Deve ser um galho seco, pensei, uma ilusão auditiva, ou talvez algum animal pequeno, um gambá, um tatu, buscando alimento na noite silenciosa e desolada, um rato talvez, um inseto grande. Eu voltei ao trabalho, mas a mente estava alerta, os sentidos aguçados, uma sensação estranha de apreensão começando a se instalar no fundo de minha barriga, um frio sutil que não vinha da temperatura ambiente, mas de um pressentimento que a razão tentava em vão suprimir. Mais uma vez, o som, desta vez mais próximo, mais nítido, inconfundível, indubitavelmente real. Era um som de ossos, não de alhos, não de animais correndo ou de pedras rolando, mas de algo sendo quebrado, esmagado com uma força brutal e deliberada, um ranger úmido e pesado, seguido por um mastigar gutural, um sibilo abafado, um som que me fez engolir em seco, um nó na garganta, a saliva espessa e amarga, a adrenalina começando a correr em minhas veias, quente e fria ao mesmo tempo, um aviso primordial e inescapável de perigo iminente. Meu corpo tensionou-se, cada músculo rígido, em alerta máximo, pronto para reagir, para fugir, para lutar, embora eu não soubesse contra o quê. Eu desliguei a lanterna de cabeça, deixando o mundo mergulhar em uma escuridão quase total por um momento, a visão se ajustando à ausência de luz. Peguei minha lanterna tática, uma Streamlight Stinger com um feixe de luz potente e concentrado, um pequeno raio de segurança na vastidão do negrume, e caminhei, passo a passo, hesitante, cada movimento um esforço consciente contra o desejo de fugir, em direção ao local de onde os sons vinham, meus olhos varrendo a escuridão, buscando qualquer sinal, qualquer vulto, qualquer anomalia que pudesse explicar aquela cacofonia macabra que me gelava a alma. A cada passo, o som ficava mais claro, mais alto, mais perturbador, as mastigadas fortes, os estalos secos, os rangidos úmidos, uma orquestra de terror. O cheiro chegou antes da visão, um odor forte, metálico, de sangue fresco, misturado com algo pútrido, de carne em decomposição, um cheiro que revirava o estômago, que prometia algo horrível, algo que eu desejava, com todas as minhas forças, nunca ter encontrado, nunca ter cheirado, nunca ter sequer imaginado. Aproximai-me das placas, o feixe concentrado da lanterna cortando a noite como uma lâmina de luz, revelando as silhuetas afiadas das estruturas de metal, os painéis escuros como olhos vazios, as sombras dançando de forma grotesca ao meu redor, projetando monstros imaginários na periferia da minha visão. Eu avancei mais uns poucos passos, o coração batendo descompassadamente, o som se tornando ensurdecedor, nauseabundo, a confirmação de que algo estava ali, algo que não pertencia ao mundo dos vivos, ao mundo que eu conhecia. E então, eu vi. Não era um lobo, nem uma onça, nem mesmo um cachorro selvagem faminto.
O que estava ali, agachado perto de um dos pilares de sustentação, atrás de um dos maiores painéis, era uma criatura de pesadelo, algo que desafiava as leis da natureza, as lendas mais absurdas, os contos mais sombrios e antigos de um sertão esquecido. Era esquelética, magra a ponto de os ossos se delinearem sob uma pele cinzenta, quase translúcida, esticada, sem pelos, sem massa muscular aparente, como se tivesse sido esculpida em fome e desespero. Uma forma anatômica errada, torcida. O pescoço era desproporcionalmente longo, fino e se curvava em um formato de S perfeito, de uma forma que me causava náuseas, uma visão antinatural, grotesca. A cabeça era pequena, pontuda, com olhos fundos, vazios, brilhando com uma fome ancestral, uma fome que parecia ter consumido tudo o que havia de vida naquele ser, deixando apenas o impulso bruto da alimentação, da sobrevivência. Em suas mãos, ou o que parecia ser mãos, garras finas e longas, pontiagudas, quase como ossos alongados, ela segurava, ou melhor, esmagava, os restos disformes e sangrentos de um bezerro, um filhote que devia ter se desgarrado do rebanho, suas costelas sendo trituradas como galhos secos, o som nauseabundo reverberando no ar parado, os pedaços de carne e ossos sendo levados àquela boca desdentada, a criatura engolindo com uma pressa selvagem, uma avidez faminta que me congelava até a medula, que me deixava sem ar, sem chão. O bicho mastigava com uma ferocidade primária, os líquidos escorrendo, os estalos assustadores. Eu paralisei, a lanterna em minha mão tremendo incontrolavelmente, o feixe de luz travado na criatura, iluminando cada detalhe horrível, cada osso exposto, cada gota de sangue do bezerro que escorria por seu queixo pontudo, por suas garras alongadas. O tempo parou, o ar ficou denso, pesado, o coração batendo como um tambor descompassado em meu peito, um ritmo frenético de puro terror. E então, aconteceu o que me fez duvidar de minha própria sanidade, o que me fez crer que eu estava vivendo um pesadelo acordado, um delírio induzido pelo medo. Quando o foco da luz tática atingiu em cheio o corpo da criatura, a criatura desapareceu. Não correu, não voou, não se dissolveu em fumaça ou em pó. Simplesmente, não estava mais ali, aos meus olhos. Seus contornos, sua forma, a pele cinzenta, o pescoço em S, tudo sumiu diante dos meus olhos atonitos e descrentes. Mas os sons permaneceram, nítidos, claros, vindos exatamente do mesmo ponto onde ela estava, o mastigar selvagem, o estalo repugnante dos ossos do bezerro sendo triturados, o cheiro forte de sangue fresco, tudo isso continuou, tão real, tão palpável, tão incrivelmente presente, mas a criatura, a fonte de todo o horror, era invisível, um fantasma faminto que se alimentava na escuridão, ignorando a luz, zombando da minha percepção. Eu pisquei, cocei os olhos com a mão livre, agitei a lanterna freneticamente de um lado para o outro, mas nada, apenas a escuridão do local onde ela deveria estar, e os sons inconfundíveis de sua refeição grotesca, de sua fome insaciável. Um pavor ancestral tomou conta de mim, um medo que paralisava cada fibra do meu ser, que me fazia sentir a presa, o próximo prato naquela ceia macabra. Eu não pensei, não raciocinei. Meu cérebro primitivo assumiu o controle. Meu corpo agiu por puro instinto de sobrevivência. Eu me virei e corri. Corri como nunca antes em minha vida, sem olhar para trás, a lanterna balançando loucamente em minha mão, o feixe de luz dançando de forma caótica, os sons da mastigação daquela coisa me seguindo, aterrorizantes em minha mente, em minha alma, o grito silencioso preso em minha garganta, o pânico me impulsionando adiante com uma força sobre-humana, o ar arranhando meus pulmões em cada lufada desesperada. Corri até chegar ao carro, até conseguir me trancar lá dentro, puxando a porta com um estrondo, tremendo, suando frio, os olhos arregalados, fixos na escuridão além do vidro, esperando que a criatura viesse, que a forma invisível de fome se materializasse diante do para-brisa, que suas garras esqueléticas tentassem arrombar a porta, que seu pescoço em S surgisse do nada. Eu não dormi naquela noite, nem por um segundo. A cada rangido do carro, a cada sombra projetada pela lua que teimava em espiar pelas frestas, eu pulava, meu coração disparava, a imagem dos ossos se partindo, da criatura faminta, me assombrava sem trégua, me negando qualquer momento de paz. Ao amanhecer, com os primeiros raios de sol pintando o horizonte de laranja e trazendo um alívio fraco,
Uma falsa sensação de segurança, eu encontrei o dono da fazenda, um homem de idade, com a pele marcada pelo tempo e pelo sol inclemente, seus olhos carregando a sabedoria silenciosa de quem já viu muito da vida e da morte. Com a voz embargada, trêmula, mal conseguindo formar as palavras, eu contei o que havia visto, o que havia ouvido, a criatura esquelética, os ossos do bezerro sendo triturados, a estranha e pavorosa invisibilidade, o mastigar contínuo. Ele me escutou em silêncio, os olhos fixos em um ponto distante no horizonte árido, uma expressão grave e resignada no rosto enrugado, como se minhas palavras apenas confirmassem algo que ele já sabia, algo que ele temia em seu íntimo, algo que fazia parte daquele lugar esquecido. Ah, meu filho, ele disse, sua voz rouca, quase um sussurro, pesada com a verdade de anos e anos, você viu o bicho de pescoço. Ele desce da serra nessas épocas de seca brava, quando a comida é pouca, quando os animais estão fracos. Ele tem fome de cálcio, entende? Os ossos, ele quer os ossos. Dizem que ele fica invisível para poder comer em paz, sem ser perturbado, sem que ninguém consiga ver sua forma hedionda. Ninguém nunca conseguiu tocar nele, só ouvir, só sentir o medo gélido que ele inspira. Ele esmaga os ossos das presas para se alimentar, tira todo o cálcio, toda a vida que reside ali, depois joga o resto fora, como se fosse lixo. E nessas secas, quando o gado tá fraco, quando a vida definha, ele aparece mais. É a fome dele, que vem de longe, que vem de antes, do tempo que a gente nem lembra mais, uma fome ancestral, inesgotável. As palavras do fazendeiro não me acalmaram, pelo contrário, elas apenas solidificaram o horror, deram nome ao meu pesadelo mais profundo, uma explicação para o inexplicável, uma lenda viva, respirando e se alimentando na escuridão do sertão. O bicho de pescoço. A fome de cálcio. A invisibilidade aterrorizante que me roubou a paz. Eu nunca mais fui o mesmo depois daquela noite. Nunca mais olhei para a escuridão com a mesma inocência. Nunca mais ouvi um estalo de galho, um ranger de madeira, sem que meu corpo inteiro se contraísse em pavor, sempre esperando pelo som oco dos ossos se partindo, pela presença faminta e invisível que espreita nas sombras do Ceará, uma fome que nunca cessa, uma criatura que continua a devorar. As unhas amareladas, finas como agulhas velhas e sujas, escorregaram pelas frestas da veneziana, buscando com uma lentidão agonizante um ponto de apoio, uma falha minúscula na proteção da minha casa, querendo mais uma vez alcançar o que ela tanto deseja, a minha paz, a minha sanidade, a minha vida, a minha alma. Sinto o frio de seu toque invisível, a umidade de sua presença, o cheiro de terra molhada e algo mais, algo pútrido, que exala de cada investida sua. É um cheiro de morte, de desespero antigo, que impregna o ar em cada uma de suas aparições, em cada um de seus atos de perseguição incessante. Meu nome é Jader, e esta é a minha história, a nossa história, a maldição que persegue a mim e a Marilaide, minha esposa, uma mulher que perdeu o brilho nos olhos e a alegria no sorriso, no interior, no vasto e quente sertão do Rio Grande do Norte, em algum momento entre a poeira fina do tempo e o desespero crudo agora. O sol castiga a pele, mas a verdadeira queimação, a verdadeira dor, vem da sombra que nos segue, implacável, eterna. Tudo começou de forma sutil, quase inaudível, um murmúrio distante, um ruído que a princípio atribuímos aos ventos fortes que castigavam a nossa região ou aos animais noturnos que perambulavam pelos arredores da nossa modesta moradia, mas que logo se revelou algo muito mais sinistro e determinado. Era um som pesado, arrastado, um roçar contínuo e perturbador, como se algo imenso e disforme, com um peso inimaginável, estivesse se movendo sobre o telhado da nossa antiga casa de taipa, um som viscoso, gutural, que reverberava na estrutura frágil e em nossos próprios ossos. Depois vieram os arranhões, um raspado agudo e constante, repetitivo, como unhas compridas, afiadas, garras de uma besta desconhecida, riscando as telhas de barro com uma ferocidade calculada, buscando uma entrada, um ponto fraco na nossa frágil defesa. Marilaide, minha esposa, uma mulher forte, de fé inabalável, acostumada às agruras da vida no campo, começou a mostrar sinais de um medo que eu nunca havia visto antes, um terror silencioso que se instalava em seus olhos claros, antes cheios de vida e esperança, agora marejados de uma angústia profunda. As noites se tornaram um inferno de vigília, cada rangido da madeira,
Cada sussurro do vento entre as árvores secas, cada estalo das telhas sob a pressão da criatura, amplificado pelo pavor que crescia em nossos corações. Numa dessas noites intermináveis, a lua cheia, grande e pálida, banhava o quintal da nossa casa com uma luz fria e traiçoeira, uma luz que revelava sombras ainda mais densas. Eu me levantei. Impulsionado por uma coragem tola ou por uma curiosidade fatal, fui até a janela do nosso quarto, a única que oferecia uma vista clara para o alto, para o telhado. E foi ali, na penumbra iluminada por prata, que eu vi que a verdade se revelou em toda a sua monstruosidade. Uma telha se moveu, lentamente, com uma precisão cirúrgica, como se estivesse sendo erguida por uma força invisível, por uma inteligência fria, calculista e maligna. E então ela surgiu, uma mão, cinzenta, de um tom doentio, esquelética, com dedos longos, finos, ossudos, que pareciam esticar-se para além dos limites do natural, terminando em unhas amareladas, gastas, pontudas como lâminas velhas e corroídas. Ela tateou o vazio, procurando, sentindo o ar rarefeito, o cheiro de nós. Um arrepio gélido e paralisante percorreu minha espinha, da nuca aos pés, um pavor paralisante, absoluto, que me prendeu ao chão, petrificado. Eu não conseguia gritar, não conseguia me mover, nem mesmo respirar fundo, apenas observar aquela abominação espreitando, buscando, farejando a vida que pulsava ali dentro, a vida que ela queria para si. A mão se recolheu tão devagar quanto apareceu, a telha desceu com um leve baque abafado, um som que marcou o fim da nossa inocência, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante que o barulho que o precedera. Marileide estava acordada, seus olhos fixos em mim, entendendo sem palavras o horror que eu havia testemunhado, o pesadelo que se materializava sobre nossas cabeças. Tentamos ignorar, tentamos racionalizar, buscamos explicações lógicas para o ilógico, mas como ignorar o indizível, o inexplicável, o terror que agora tinha forma e rosto, ainda que apenas uma mão? Os arranhões voltaram, os arrastos sobre o telhado, sempre no mesmo ritmo, sempre com a mesma intensidade doentia, uma sinfonia macabra que marcava o compasso das nossas noites sem sono, o comparsa perfeito da nossa insonia e do nosso desespero. Não havia como continuar. Não havia como fingir que aquilo era normal. A casa já não era um lar. Era uma armadilha. Uma prisão onde éramos as presas de algo desconhecido, algo perverso, algo que nos via como brinquedos ou alimento. Decidimos partir, deixar tudo para trás, as memórias que agora eram maculadas, as poucas posses que havíamos acumulado com tanto esforço, a casa que havíamos construído com tanto suor e esperança. Nos mudamos para uma cidade vizinha, pequena, um vilarejo afastado daquela primeira agonia, na esperança ingênua de que a distância pudesse ser um bálsamo, um escudo contra aquilo, contra ele. A primeira semana foi de alívio, um alívio quase palpável, um sono profundo e reparador que não sentíamos há meses, uma sensação de segurança que nos embriagava, nos fazia crer que o pior havia passado. Marileide sorria novamente, um sorriso frágil, um fio de luz, mas ainda assim um sorriso que me enchia de uma breve esperança. Eu me permiti sonhar com a normalidade, com uma vida pacata, sem sombras, sem ruídos estranhos na noite. Eu parei. Escutei. Nada. O silêncio era uma benção. Mas a paz eu logo aprenderia com uma amargura indizível. Era apenas um interlúdio cruel, uma armadilha ainda mais perversa, uma promessa vazia de um futuro que nunca chegaria. Foi numa noite de ventos calmos, quando o céu estava coalhado de estrelas que pareciam zombeteiras em sua indiferença, que o som retornou, primeiro um gemido abafado, um lamento sufocado que parecia vir de dentro das paredes de nossa nova casa, um som de profunda tristeza e ao mesmo tempo de uma fome inominável. Depois o arrasto, o familiar e terrível arrasto sobre o telhado de Eternit, pesado, lento, inconfundível em sua cadência sinistra. Minhas mãos tremeram, um suor frio escorreu pela minha testa, e o coração disparou como um tambor de guerra descontrolado, anunciando uma batalha que eu sabia que não poderíamos vencer. Marileide, que estava ao meu lado, apertou minha mão com uma força desesperada, seus olhos arregalados de terror e incredulidade, refletindo o mesmo pavor que eu sentia. Ele havia nos seguido. Aquilo havia nos seguido, não importa a distância, não importa a mudança, ele sabia onde estávamos, ele nos encontrava.
A criatura não estava presa à casa antiga, ela estava presa a nós, a mim e a Marilaide, como uma sombra maligna que se recusava a nos soltar, a nos libertar de sua perseguição. As noites voltaram a ser um martírio, o choro abafado, os arranhões no telhado, agora nas paredes, como se tentasse se esgueirar pelas fissuras mais finas, pelo menor buraco. A vida se tornou um ciclo de medo, de vigília constante, de desespero crescente que nos corroía a cada dia que passava. Perdemos a esperança, perdemos a alegria, perdemos a paz. E novamente, com a alma quebrada e o espírito esgotado, decidimos partir. Vender as poucas coisas, arrumar o que restava das nossas vidas. O processo era o mesmo, a dor era a mesma, só a esperança era menor, quase inexistente. Para onde iríamos, onde encontraríamos refúgio dessa coisa que parecia nos rastrear por um fio invisível, por um laço macabro? Optamos por uma cidade maior, Caicó, uma cidade com mais movimento, com a segurança ilusória de ter vizinhos mais próximos, de ter o som dos carros e das pessoas para abafar o horror que nos perseguia, para nos dar um pouco de normalidade. E o mais importante, uma casa de laje, sem telhas, sem a facilidade de acesso que a criatura parecia desfrutar com sua agilidade fantasmagórica. Pensamos que seria o fim, o ponto final da nossa tormenta, que a laje sólida seria uma barreira intransponível, uma fortaleza contra a sua investida. Que engano! Que ilusão fatal, alimentada por um desespero cego. Estamos em Caicó agora, eu e Marilaide, vivendo numa casa de laje, de paredes firmes, de janelas venezianas que julgávamos seguras contra qualquer intruso, especialmente contra ele. Por algumas semanas, uma paz enganosa se instalou, a criatura parecia ter desistido, perdido o rastro, ou talvez, finalmente, se cansado de nos atormentar, de brincar conosco como um gato brinca com o rato antes de matá-lo. Meu corpo relaxou, a tensão crônica diminuiu um pouco, pude dormir algumas horas sem sobressaltos, sem o som terrível do arrasto ou do choro sutil que ecoava em minha mente. Marilaide começou a plantar um pequeno jardim, uma tentativa desesperada de trazer vida e cor para dentro da nossa existência sombria, de encontrar um pequeno refúgio de beleza em meio ao caos. Mas a criatura, ela nunca desiste. Ela não é como nós, ela não conhece o cansaço, não conhece a piedade. Na semana passada, enquanto eu regava as plantas na parte de trás da casa, meus olhos se fixaram no muro alto que cerca nosso quintal, um muro liso, sem falhas aparentes. Havia rastros, marcas fundas, arranhões nítidos, como se algo pesado, com garras enormes e afiadas, tivesse se arrastado por cima do concreto, deixando sulcos profundos e inconfundíveis, como se esculpidos na pedra. Eu gelei, o regador caiu das minhas mãos, a água se espalhando pela terra seca, assim como a esperança se espalhou pelo meu coração, virando pó. Ela estava aqui. Ele nos havia encontrado novamente. Mas como? Como ela subiu no muro liso, como ela conseguiu arrastar aquele corpo disforme sem ser vista, sem ser notada por ninguém, por nenhum vizinho, por nenhuma alma viva. Naquela noite, o som veio das venezianas do nosso quarto, não mais do telhado, não mais das paredes que antes eram tão ameaçadas, mas das frestas estreitas das venezianas. Um som de arrasto sutil, quase inaudível, seguido de um choro abafado, um chiado gutural. E então, um movimento. As unhas. Aquelas mesmas unhas amareladas, finas como agulhas velhas e sujas, escorregaram pelas frestas, tateando o interior, buscando um ponto de apoio, uma falha minúscula na proteção da minha casa, querendo mais uma vez alcançar o que ela tanto deseja. Elas se moveram com uma lentidão agonizante, procurando uma forma de se inserir, de abrir caminho, de rasgar o material e alcançar o interior, de nos tocar. A criatura não está presa a um lugar, nunca esteve, ela está presa a nós. A minha alma, a alma de Marilaide, a nossa vida. E ela quer entrar. Ela quer nos arrastar para o seu mundo, um mundo de trevas, de silêncio, de desespero eterno, um mundo sem luz, sem esperança. Ela não parará, eu sei, ela nunca parará. Eu sinto seus olhos invisíveis sobre mim agora, sobre nós. Em cada sombra que se alonga, em cada ruído que surge do nada, em cada batida do meu próprio coração, sinto a sua presença, a sua espera. Ela está me ouvindo,
me sentindo, esperando o momento certo, a fresta perfeita. E ela está chegando mais perto, a cada segundo, a cada respiração, a cada batida do meu coração. Ela está se aproximando, e não há mais para onde fugir. Eu não sei mais o que fazer, não há para onde ir, não há como escapar, só à espera da sua entrada, da sua presença fria e imponente, do seu toque macabro que levará tudo, até o último resquício de luz que ainda existe em nós. O vazio sob o chapéu, aquela escuridão que engolia a luz, ainda me persegue em cada sombra, em cada sussurro do vento no sertão, e me consome, pouco a pouco, a cada noite sem sono. É um medo que se instalou em meus ossos, uma certeza fria de que algo terrível se aloja em algum lugar remoto de minha própria mente. Meu nome é Ciro, tenho 29 anos, e o que aconteceu há poucos meses no sertão do Pajeú, em Pernambuco, nunca mais me deixou. Aquele episódio é uma mancha indelével em minha memória, um ponto cego que, paradoxalmente, me abriu os olhos para horrores que eu jamais imaginaria existirem. Era uma entrega urgente, bicos aspersores que precisavam chegar a um cliente distante antes do amanhecer, uma tarefa crucial para fechar o mês com as metas em dia, uma viagem cansativa mas absolutamente necessária, o tipo de compromisso que um representante comercial jamais pode adiar sem consequências graves. A noite já estava avançada, profundamente imersa em sua própria penumbra, as estrelas pontilhando um céu imenso e sem nuvens, um manto negro salpicado de diamantes, típico daquela região árida do Nordeste, e eu, na pressa, na imprudência de querer economizar tempo, decidi cortar caminho. Foi uma decisão impensada, uma escolha impulsiva que, como descobriria, custaria muito mais caro do que qualquer perda financeira, pegando um atalho por uma estrada de terra vicinal, pouco usada, perto de Ibitiranga. O asfalto terminou abruptamente, engolido pela poeira avermelhada do solo, meu carro levantando uma nuvem densa que se espalhava sob a luz débil dos faróis, cegando momentaneamente o retrovisor. A princípio, não me preocupei. Atalhos são comuns por ali, estradas de chão batido que ligam uma fazenda a outra, um povoado isolado à civilização. Mas a cada quilômetro que avançava, o ambiente parecia se transformar. A vegetação ficava mais rala, os cactos se erguiam como sentinelas esqueléticas na escuridão, e a sensação de isolamento crescia, um peso estranho e opressor no peito, como se o ar estivesse se tornando mais denso, mais pesado, cada inspiração exigindo um esforço maior. O rádio, que antes tocava uma melodia suave de forró, falhou subitamente, cortando a canção no meio de uma frase, substituído por um chiado irritante e intermitente, depois por um silêncio absoluto. Era um silêncio que não combinava com o ronco do motor, um vazio que parecia engolir qualquer som ambiente, o canto agudo de um grilo, o roçar sutil de folhas secas ao vento, o murmúrio distante de algum animal noturno, tudo sumiu, como se a própria vida tivesse sido sugada daquele trecho de estrada. Eu parei, escutei. Nada. Apenas o pulsar do meu próprio sangue nas veias, martelando furiosamente em meus ouvidos, e o motor que, sem qualquer aviso, sem qualquer explicação lógica, começou a falhar, tossindo, engasgando, até silenciar completamente, deixando-me no escuro mais completo, exceto pelos faróis que, por algum milagre inexplicável, ainda funcionavam, fracos, tremulosentes, parecendo quase desmaiar. O ar se tornou frio, um frio que penetrava a pele, apesar da temperatura amena da noite sertaneja, um calafrio que parecia vir de dentro, de algum lugar profundo e desconhecido. Meu coração disparou, um tambor descompassado batendo forte contra as costelas, um ritmo frenético que preenchia o silêncio opressor, o suor gelado escorrendo pela nuca, encharcando a gola de minha camisa. Eu liguei o carro novamente, a mão tremendo ao girar a chave. Tentei uma, duas, três vezes, com uma esperança desesperada, mas a ignição girava em falso, sem qualquer resposta, sem um sinal de vida mecânica. O pânico começou a se instalar, uma onda gélida subindo pelas pernas, paralisando os membros, congelando meus músculos, minha mente. Foi então que o vi. Longe, muito longe, à frente, uma figura se destacava na penumbra, alta, quase 2 metros de altura, uma silhueta que parecia devorar a pouca luz que os faróis moribundos ainda emitiam, uma forma disforme que parecia dançar nas sombras do fim do mundo. Ele vestia roupas de vaqueiro, um gibão empoeirado e surrado, calças de couro espesso e desgastado, e um chapéu de abas largas que projetava uma sombra profunda sobre o rosto, escondendo completamente suas feições.
Parecia saído de outra época, de um passado esquecido e brutal, um fantasma de um tempo em que os homens se mediam pela força bruta e pela coragem de enfrentar a caatinga indomável, a seca implacável, a vida selvagem. A cada passo lento e arrastado, ele parecia ganhar substância, sua forma tornando-se mais nítida, mais real, mais assustadora, a cada centímetro que se encurtava a distância entre nós. Eu não conseguia desviar o olhar, preso por uma força invisível e magnética, uma fascinação macabra que me impedia de sequer pensar em fugir, em ligar o carro, em fazer qualquer coisa que não fosse observá-lo, paralisado de terror. Ele se aproximava inexoravelmente e o cheiro chegou antes dele, um odor inconfundível, um cheiro de terra velha, úmida, como terra revolvida de um túmulo recém-aberto, misturado com o aroma pungente de couro curtido, seco, rachado, desgastado pelo tempo e pelo uso. Meus pulmões se recusaram a respirar, o ar parecia virar chumbo dentro de mim, pesado, asfixiante. A criatura estava a poucos metros do carro agora, tão perto que eu podia distinguir os detalhes de suas vestes rasgadas, a poeira grudada em cada dobra do tecido, a textura áspera do couro, as costuras desfiadas, o suor seco impregnado. E então, ele ergueu ligeiramente a cabeça, num movimento lento e calculado, as abas do chapéu se movendo o suficiente para revelar o que havia por baixo, para expor o horror absoluto. Não havia olhos. Onde deveriam estar os olhos, onde a vida e a expressão residem, havia apenas um vazio escuro, um abismo sem fundo, duas cavidades profundas que pareciam sugar a luz dos meus faróis, transformando-os em meras lamparinas bruxuleantes diante de uma escuridão primordial, uma noite dentro da noite. Era como se a própria luz não pudesse existir ali, como se aqueles buracos negros fossem portais para uma inexistência absoluta, para o nada cósmico, para o esquecimento. Um arrepio correu por toda a minha espinha, um choque elétrico que me deixou sem fala, sem movimento, completamente à mercê daquela visão aterradora, daquele abismo que me encarava sem ver. Uma fraqueza súbita e paralisante me atingiu, minhas pernas viraram gelatina, meus braços pesavam toneladas, eu não conseguia mover um músculo, apenas observá-lo, fixado, impotente, aterrorizado. A escuridão sem olhos parecia me perfurar, me sondar, buscando algo dentro de mim, algo que ele desejava ardentemente. Eu sentia a vida se esvair, minha energia, minha vitalidade, minha própria essência sendo drenada por aqueles vácuos obscuros, como um rio secando em meio à estiagem. O cheiro de terra e couro se intensificou, invadindo minhas narinas, meus pulmões, minha mente, grudando-se em cada fibra do meu ser. A criatura se curvou ligeiramente, a sombra do chapéu cobrindo a parte superior de seu corpo, mas o vazio em seu rosto continuava exposto, um buraco negro que parecia se expandir, me puxando para dentro, para sua própria escuridão, para seu vazio abissal. Meu corpo tremeu, uma convulsão incontrolável, o frio me dominando por completo, a pele arrepiada, os dentes batendo ruidosamente. A última coisa que vi foi o vácuo se aproximando, a escuridão se tornando tudo, consumindo o pouco que restava da luz dos faróis, e a última coisa que senti foi a vida sendo arrancada de mim, como um pedaço de alma sendo arrancado à força, um grito silencioso preso na garganta, que ecoou apenas em minha mente. Tudo escureceu. A luz se apagou. Acordei com o sol causticante em meu rosto, a claridade ofuscando meus olhos, forçando-os a se fechar novamente, o calor intenso do dia já batendo, castigando a pele. A cabeça latejava, uma dor surda e insistente, como se algo estivesse martelando por dentro, a boca seca, áspera, com gosto de poeira e ferrugem. Eu estava deitado na grama seca, ao lado do meu carro, que estava desligado, as chaves ainda na ignição, como se eu tivesse apenas estacionado para um cochilo. Olhei em volta, completamente desorientado. A paisagem não era a mesma, absolutamente nada se assemelhava ao trecho de estrada de terra onde meu carro havia parado. Havia arbustos diferentes, mais densos, um tipo de cerca de arame farpado que eu não me lembrava de ter visto, uma casuarina solitária se erguendo ao longe. Verifiquei o tanque de combustível, intacto, inexplicavelmente cheio, como se eu não tivesse percorrido 1 metro sequer. Mas o carro estava parado no acostamento de uma estrada asfaltada, uma rodovia movimentada, com o barulho de caminhões passando ao longe, completamente diferente daquela trilha de terra empoeirada e deserta.
Perguntei a um senhor que passava, um idoso com a pele profundamente marcada pelo sol e pelo tempo, as rugas sulcando seu rosto como rios secos, onde eu estava. Ele me olhou com estranheza, com um misto de pena e reconhecimento nos olhos, como se já tivesse visto aquela cena antes, muitas e muitas vezes, e disse que eu estava perto da divisa com a Paraíba, a alguns quilômetros de Custódia. O choque foi imediato, um soco no estômago. Custódia e Bitiranga, a distância entre os dois pontos era de quase 30 quilômetros, 27, para ser exato, uma viagem considerável para ser feita sem consciência. Como eu havia chegado ali, desmaiado, sem mover o carro, sem gastar uma gota de gasolina, e atravessando todo aquele terreno irregular e desconhecido, a lógica se esfacelava em minha mente. Caminhei até um pequeno vilarejo próximo, sentindo meu corpo pesado, como se cada passo exigisse uma força sobrenatural. Lá, encontrei um senhor de nome Divaldo, que parecia ser o ancião da comunidade, alguém que conhecia as lendas e os segredos daquelas terras áridas, as histórias contadas em volta da fogueira em noites sem lua. Relutei em contar minha história, com medo de ser considerado louco, de ter minha sanidade questionada, mas a urgência de entender o que havia acontecido, de dar nome ao meu terror, era maior do que qualquer vergonha. Quando terminei, ele apenas balançou a cabeça lentamente, os olhos carregados de uma tristeza antiga, de um conhecimento secular sobre o mal que espreita na escuridão. Você encontrou o cego da estrada, meu filho, ele disse, a voz rouca, quase um sussurro, parecendo vir de um lugar distante. É a alma penada de um vaqueiro antigo, desses de antigamente, que se perdeu na caatinga, sucumbiu à sede implacável, com os urubus descendo do céu azul para comer seus olhos enquanto ele ainda agonizava, a dor indescritível gravada para sempre em sua alma. Agora ele vaga por aí, um assombro sem descanso, uma sombra faminta, sugando o vigor de quem o encontra, confundindo os caminhos, desorientando os viajantes, deixando as pessoas à beira da loucura, até roubando a alma, dizem alguns dos mais velhos. Você teve sorte de ter apenas desmaiado, de ter perdido a consciência por algumas horas, muitos não voltam, ou voltam completamente vazios, loucos de pedra, sem luz nos olhos. Ele te levou longe, é a assinatura dele, confundir o destino, desviar a rota, virar o mundo de cabeça para baixo, até o seu tanque de gasolina ele popô, para que você pensasse que estava tudo normal, que tudo não passou de um mau sonho. É a maldição dele, meu filho, sugar a vida e a esperança de cada um que cruza seu caminho. Eu o escutei em silêncio, o coração pesado, cada palavra de Edivaldo cravando-se em minha mente, confirmando o terror que eu havia sentido, o vazio que ele havia deixado em mim, a certeza de que algo irreversível havia acontecido. Desde aquele dia, sinto-me diferente, um cansaço perpétuo que nem o sono mais profundo consegue dissipar, uma sombra constante em meus pensamentos, uma névoa que embaça a alegria. O vazio que ele deixou sob o chapéu nunca mais saiu de minha mente. Ele está sempre lá, em algum lugar, me observando de algum ponto remoto da estrada, esperando meu próximo desvio, meu próximo atalho, meu próximo momento de vulnerabilidade. E eu sei, com uma certeza amarga, que ele virá me buscar novamente. Ele arrancou o estribo da caminhonete como se fosse papel velho, o metal retorcido guinchando um som infernal contra o asfalto quente da estrada de terra vermelha. Eu sentia o baque, o solavanco da lataria, o motor da picape urrando em seu limite. Meu nome é Lucas, e aterrorizado eu fugia de algo que não deveria existir em nossa realidade, uma sombra do folclore que se materializou sob o sol cruel do cerrado. Eu estava no sítio de meu falecido tio-avô, um lugar isolado, esquecido por Deus e pelos homens, encaixado entre as cidades de Ituiutaba e Gurinhatã, em Minas Gerais. Era julho de 2019 e eu cuidava da propriedade, uma velha sede colonial de paredes caiadas e telhado de barro, esperando por sua venda que nunca se concretizava. Os primeiros dias foram de uma paz quase claustrofóbica, um silêncio campestre que a princípio me acalmava os nervos, mas logo se tornou sufocante, pesado como o ar antes de uma tempestade, um silêncio que parecia ouvir meus próprios pensamentos. Foi na terça-feira da segunda semana que notei os rastros. Marcas estranhas, contínuas, de 40 centímetros de largura, sulcadas de forma perturbadora no chão úmido que margeava o riacho nos fundos da propriedade. Não eram rastros de um animal conhecido,
Não havia patas, nem garras, nem o padrão irregular de algo que rastejava com o corpo inteiro. Era uma linha única, uma cicatriz longa e perfeita na terra molhada, como se um tronco tivesse sido arrastado com propósito. Eu parei. Escutei. Nada. Apenas o canto distante e quase melancólico de alguns pássaros, o zumbido insistente das cigarras sob o sol a pino. Ignorei. Tentei ignorar com todas as minhas forças, atribuindo a algum galho que caíra de uma árvore a algum resquício de enchente. Mas o estômago se apertava, e a imagem daquela marca perfeita se gravava em minha mente. 4 dias se passaram, e os rastros apareceram novamente, desta vez mais próximos da casa, na grama rasteira que antecedia a horta. Uma sensação de estar sendo observado se intensificava a cada crepúsculo, um formigamento constante na nuca, um frio súbito que não combinava com o calor persistente do cerrado mineiro. Naquela manhã, um sábado cinzento e abafado, enquanto eu bebia meu café morno na varanda dos fundos, senti uma presença, um peso invisível que me esmagava. Eu virei minha cabeça lentamente, meus olhos azuis varrendo a cerca de pau a pique, os arbustos ressecados, a cerca de arame farpado enferrujado. E lá estava, parada na beira da mata, a cerca de 200 metros de distância, a criatura. Era humanoide, sim, mas de uma forma tão grotesca, tão antinatural que desafiava qualquer lógica ou compreensão. Não andava, jamais havia andando. Ela se sentava no chão, com os quadris apoiados na terra seca, impulsionando-se com braços longos e finos, como galhos secos, arrastando as pernas, pernas que pareciam mortas, rígidas, sem vida alguma, como 2 pesos mortos. A pele dela era o que mais me prendia o olhar e me causava repulsa. Não era pele, era um couro velho e ressecado, áspero como casca de árvore rachada pelo sol e pela idade, de um tom marrom acinzentado. Não tinha cabelos, apenas a textura intrincada e rugosa daquela carapaça ambulante. O rosto, se é que podia chamar aquilo de rosto, não possuía olhos visíveis, apenas 2 cavidades escuras e fundas, como buracos negros que pareciam engolir a pouca luz do amanhecer. Não havia nariz, apenas fendas estreitas e vazias. Uma boca, eu não conseguia discernir, apenas uma linha fina e escura. Ela se movia devagar, com uma cadência lúgubre, arrastando-se para fora da mata, em minha direção. O som. Um chiado abafado de algo pesado se friccionando contra a vegetação rasteira, um ruído seco e arrastado que ecoava em minha mente. Meu coração galopava no peito, um tambor descompassado que ameaçava explodir. Eu não conseguia desviar o olhar, preso por um terror primal. A criatura chegou mais perto, e um odor forte, nauseante, atingiu minhas narinas com a força de um soco. Terra mofada misturada com o dulçor enjoativo e pútrido de fruta podre, um cheiro que eu associaria à decomposição e ao abandono. Era o cheiro da morte, do esquecimento, de algo que estava seco por dentro. Ela se aproximou da varanda. Subiu os 2 degraus de madeira rangente com uma dificuldade assustadora, como um inseto gigante tentando escalar uma parede invisível. Seus braços longos se esticavam, as mãos finas e nodosa agarrando a madeira como ganchos. Eu estava petrificado, incapaz de me mover, incapaz de gritar, as cordas vocais presas na garganta. A criatura parou a meio metro da porta principal e permaneceu ali, imóvel, por 40 minutos intermináveis que se arrastaram como uma eternidade de terror puro, observando a porta. Seus olhos vazios pareciam ver através da madeira, através de mim, até o fundo da minha alma. Eu não conseguia respirar direito, cada inspiração era um esforço doloroso. Eu só conseguia pensar em uma coisa, em como aquilo estava perto demais. Perto demais. Quando o sol começou a esquentar de verdade, transformando o ar em uma brasa, ela se moveu novamente, arrastando-se lentamente pelo chão da varanda, contornando a casa. Eu ouvi os sons, raspagens agonizantes na madeira, o chiado abafado de seu corpo seco. Então, um barulho mais alto, como se algo pesado e disforme estivesse sendo içado com dificuldade. Ela estava no telhado. Eu ouvia os arranhões das suas unhas longas e duras contra as telhas de cerâmica, passos lentos e arrastados, um peso que rangia as vigas da casa. Meu corpo tremia incontrolavelmente,
um calafrio percorrendo cada nervo. A criatura estava sobre mim, sobre a casa, sobre a minha cabeça, uma sombra viva sobre meu último refúgio. A noite caiu densa e escura. Eu não dormi. Cada estalo da madeira, cada sussurro do vento mais forte, eu via a criatura, seu rosto rachado, seus olhos vazios de vida, a imagem perturbadora de suas pernas inertes. No dia seguinte, a água da torneira parou de correr por completo. Eu soube. Algo estava errado, era um estratagema. Eu tinha que verificar a torre de água, no fundo da propriedade, a 500 metros da casa. A criatura me queria fora da segurança dos meus 4 paredes. Ela estava me chamando, me atraindo para a armadilha. Eu hesitei. Por longos 10 minutos, lutei contra o impulso de sair, um debate furioso em minha mente. Mas a sede apertava, a garganta seca, e a paranoia de ficar sem água, sem banho, sem qualquer tipo de conforto mínimo, me corroía mais do que o medo da criatura. Peguei a chave da caminhonete e um machado velho, pesado, que pertencia ao meu tio-avô. Com o machado na mão, o metal frio contra minha palma suada, abri a porta, meus olhos varrendo cada canto, cada sombra. Nada. O silêncio era opressor, mas a ausência da criatura era mais aterrorizante ainda. Dirigi até a torre. Estava destruída, a tubulação de metal arrancada como se fosse um fio, a base de concreto rachada em vários pontos. A água escorria para a terra seca, formando uma poça de lama escura e espessa. Não tive tempo de entender a extensão do dano. Um movimento. Na beira da mata, a 30 segundos de onde eu estava. Ela estava lá, os olhos vazios fixos em mim. Eu entrei na caminhonete. Girei a chave, a mão tremendo tanto que mal conseguia encaixar. O motor custou a pegar, cada segundo uma tortura lancinante. Finalmente, ele roncou em um som abençoado. Engatei a ré com força. Pisei fundo no acelerador, a poeira subindo como um fantasma branco, engolindo a criatura por um instante. Mas ela não ficou parada. A criatura começou a me seguir. Não andava, não corria. Ela galopava com as mãos, impulsionando-se com uma velocidade inacreditável, aqueles braços longos e finos se movendo como pistões, as pernas mortas arrastando-se atrás dela como um peso morto, um apêndice inútil. O cheiro de terra mofada e fruta podre se intensificou, invadindo a cabine mesmo com as janelas fechadas. Eu olhava pelo retrovisor, e ela estava cada vez mais perto, diminuindo a distância de 200 metros em questão de segundos. Seus braços longos pareciam borrões de movimento, uma blur cinzenta e marrom. Eu forcei o motor ao máximo. A caminhonete balançava e quicava na estrada de terra esburacada, um inferno de trepidação. Olhei novamente no retrovisor. Ela estava a 8 metros. Minhas mãos suavam no volante, escorregadias de medo. Ouvi um baque surdo, um guincho metálico agudo. Eu senti a caminhonete dar um solavanco violento, jogando-me contra o banco. Era o estribo. Ela o arrancou com uma força desumana. Eu continuei acelerando, sem olhar para trás, sem parar para verificar o dano. A imagem do metal retorcido sumindo no espelho retrovisor foi a última coisa que vi daquela perseguição infernal. Eu dirigi por horas, sem rumo, o pânico me guiando, até que o tanque de gasolina ameaçou secar e o sol começou a se pôr no horizonte. Uma semana depois, eu estava na cidade, ainda em estado de choque, sem conseguir pregar o olho. Encontrei seu Orestes, um vizinho antigo do meu tio-avô, homem simples, com a sabedoria dos mais velhos gravada em cada ruga do rosto. Contei o que havia acontecido, a voz embargada pela emoção, as mãos tremendo incontrolavelmente. Ele ouviu tudo com atenção, balançando a cabeça lentamente, seus olhos marejados de uma tristeza antiga. Isso aí é o corpo seco, meu filho, ele disse, a voz rouca, quase um sussurro, carregada de um temor reverente. O bicho do mato, como alguns chamam. É uma entidade que se instala num lugar e ela suga a vida de tudo ao redor, seca o chão, as plantas, os riachos, até a alma da gente. E depois busca uma casa para habitar, um lar. Se não encontra ou se é expulso, ele segue a pessoa, não importa onde. Gruda que nem carrapato na alma, não solta mais.
Ele fez uma pausa, seus olhos fixos em mim com uma intensidade que me gelou os ossos. Aquela terra, ela foi demolida, Lucas. Ninguém quis ficar lá depois que o velho morreu, seu tio-avô. Dizia-se que o chão estava seco demais, que nada mais nascia por lá, nem erva daninha. Eu sabia. Aquele lugar estava amaldiçoado, contaminado por uma presença antiga e maligna. A casa foi demolida após a venda da propriedade, como medida de segurança, disseram os compradores. Por garantia, ou para apagar os vestígios. Mas eu sei a verdade. Eu nunca mais pisei naquela estrada.